Olá, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Caríssimos estudantes, muito grata em reencontrar vocês aqui e saber que todos vocês estão realizando as atividades propostas. Seja no nosso momento Exercite-se mais e mais, seja nessa aula de hoje, que é uma aula aí diferenciada, que tem um momento interativo, então vocês têm um tempinho maior dentro da aula para fazer uma prática correlacionada à nossa temática. Atividades essas que podem ser práticas, né, movimentando o corpo todo, como práticas trabalhando o cognitivo, a percepção, o entendimento do que nós acabaremos de abordar nessa aula, tá bom? Beleza, então. E também lembrando que essa aula é uma aula completa, então ainda tem um momento de prática ainda ao final de tudo, né? A nossa aula aí, ela também entra aí no ponto 3. Tranquilo? Relembramos tudo? Então tá bom, então vem comigo nessa aula de hoje. Olha só, dá uma olhada no slide. Aula 10. E o que a Prof. Iris traz aí pra gente conversar hoje, pra gente abordar nessa aula? Então nós vamos falar aqui a respeito do que, Prof. Iris? Nós vamos falar a respeito das lesões no exercício e no esporte. Então a gente sabe que é muito comum a gente se lesionar, né? Acontecer aí algumas quedas, algumas fraturas, alguns impactos, né? Alguns choques quando a gente realiza alguma prática corporal. E dentro das aulas de educação física não é diferente, não é mesmo? Às vezes a gente vai com muita energia, com muito gás e fica um pouco desatento e aí ocorrem essas situações. E tem aquelas também que não necessariamente é um choque, né? Mas às vezes uma sobrecarga, uma forma errada de execução de um movimento pode ocasionar aí um certo desconforto que a gente pode amenizar. E aí, para trabalhar essa temática da aula 10, eu trago aqui uma compreensão sobre as lesões. Falo com vocês a respeito de prevenção de lesões no exercício, né? E aí a gente utiliza o quê? Utiliza aquecimento, alongamento e também o condicionamento, que é muito importante nesse processo todo. Tudo bem? Falaremos aqui a respeito de tratamento e recuperação, urgências cardíacas, fraturas e lesões esportivas e aplicação prática e conscientização. E como eu falei para vocês, essa é uma aula em que a gente tem aí um tempo para poder realizar o momento interativo. Muito bem. Agora a gente começa aqui no primeiro ponto sobre a compreensão sobre o que viria a ser essas lesões. Então bora lá. Acompanha comigo o raciocínio, gente. Lesões no exercício no esporte podem trazer inúmeros lesões, aliás, o exercício, né? Quando a gente fala de exercício no esporte, as modalidades, as práticas sistematizadas, elas vão trazer diversos benefícios para a nossa saúde. Mas, porém, contudo, todavia, a gente fica aí muitas vezes vulnerável a certas lesões, né? Um corpo saudável, um corpo bonito, bem definido, que você olha e fala, nossa, que corpo bonito, eu consigo ver todas as estruturas musculares aí muito bem desenhadas. A gente consegue perceber naquelas pessoas que se importam um pouco mais, que têm esse cuidado, essa cautela de fortalecer a sua musculatura, né? De estar sempre ativando, sabe que vai precisar e fortalece essa musculatura. E aí a gente pensa aqui, por exemplo, que durante uma prática esportiva, o nosso corpo ele vai ficar exposto a diversas cargas, correto? E essas cargas geram o quê, Prof. Iris? O que gera aí, gente? Fala bem alto agora. Isso, lesões, muito bem. E elas podem ser divididas entre lesões agudas, né, que são aquelas pontuais, como fraturas, entorses ou até mesmo rupturas musculares, que vão acontecer de forma repentina. Você menos pensa, acontece de cair de uma escada, né? Torce um pé. Eu mesmo, gente, já aconteceu comigo. Aqui em Porto Velho, eu vou entrar nesse slide aqui. Aqui em Porto Velho a gente tem
uma avenida chamada 7 de Setembro, né? E eu, num dado momento, uma situação dessas, eu estava um pouco em cima do horário para entrar no meu trabalho à tarde, e eu fui simplesmente subir a calçada, só que era um pouco mais elevada do que, muito mais do que é comum, né? E eu fui subir. No que eu subi, o meu pé, ele deu aquela viradinha, né? Deu aquela entorse. Lá vou eu, né? Ter que ligar para a minha coordenadora e falar que eu não poderia ir, né? Passei pelo médico e explicando, fui atrás de um atestado, porque eu não conseguia firmar o pé no chão, né? Aconteceu ali uma ruptura pontual, né? Uma lesão, aliás, pontual naquele momento daquela pisada errada. E essa pisada errada muitas vezes acontece quando você está com um calçado inadequado. Então, por exemplo, se você está com uma prática de exercício físico, você está com uma sandália aberta, você fica propenso a isso. Nesse caso, a Profires não estava com calçada aberta, estava com tênis e foi subir a calçada, né? Mas aí pegou tipo de beirada de calçada, que você não apoia bem o pé, e aí o pé não está bem fortalecido, né? Toda a estrutura dos membros superiores. Por qualquer descuido, você acontece aí nessas situações também aí uma entorse, que foi no meu caso. E aí fiquei de molho por um bom tempo. Então percebam que não precisa exatamente eu estar fazendo um exercício físico para acontecer. Mas, porém, contudo, todavia, pode acontecer com mais frequência quando a gente realiza algumas práticas corporais, em especial aquelas práticas que têm mais contato direto com outras pessoas, né? Aí no seu futebol, aí no seu vôlei, né? No handball, numa queimada, enfim, nos mais diversos esportes. Se a gente não estiver muito bem atento, né, a gente acaba ficando mais suscetível, tá? Muito bem. E aí também a gente consegue perceber as lesões que são crônicas. Lesões crônicas como o que, Profires? Como tendinites e lesões por esforço repetitivo. Lembra que a gente já conversou sobre LER, né? Falou sobre DORT. Então, é isso daqui que a gente tem que relembrar. Que vão sendo desenvolvidas quando? Ao longo do tempo, devido a sobrecargas contínuas, né? Movimentos repetitivos por muito tempo, tá? E aí a gente precisa de uma recuperação adequada para restaurar essas estruturas afetadas aí. Muito bem. Ainda compreendendo sobre essas lesões. Então eu tenho as entorses, que eu falei para vocês aí, dei um exemplo aí que aconteceu comigo certa vez, que são lesões nos ligamentos que ocorrem por torções ou distensões de articulações, como o nosso tornozelo e também joelhos, tá bom? Anota aí, faz teu mapa mental dessa aula que eu quero ver, hein? Manda foto que eu quero ver aí a ilustração que você fez, as conexões que você observou, tá bom? Isso ajuda a gente captar mais o conhecimento aí e aprofundar mais ainda essas informações. Tem também as tendinites, tá? São inflamações aí dos tendões, frequente em atividade de repetição, como por exemplo uma corrida e um levantamento de peso. Lembra, repetições, tá? Então essa repetição aí pode gerar. Ah, prof, então eu não vou fazer exercício nenhum. Não, calma aí, meu amigo, calma aí, caríssimo estudante, não é essa a proposta, mas sim que você tenha aquele cuidado, aquela cautela, aquela orientação de um profissional para que você possa realizar os seus exercícios da forma correta, evitando as lesões. Até mesmo um punho, né, posicionado de forma errada pode lhe causar ali uma lesão. Uma pisada errada pode trazer uma lesão. Então a gente precisa observar a questão da postura, tá? Importante aqui lembrar muito sobre a postura. Isso aí, caríssimos, parabéns. Tem as fraturas. Fratura, a gente vai ter o rompimento aí dos ossos, né? Causado muitas vezes pelos impactos, pelos traumas diretos, né? Então, numa corrida, pode acontecer? Pode. Num jogo de futebol, pode acontecer? Pode. Tá? Então, tem diversas situações aí que são possíveis. A gente também tem aí a distensão muscular. E essa distensão, ela vai ocorrer quando o músculo fica esticado, tá?
fica esticado além do limite que era para ele ficar. Representa em torno de 10 a 50% das lesões frequentes aí nos atletas. Olha só, tá? E aí, em especial, naqueles exercícios, naqueles movimentos, naquelas práticas, tá? Onde há movimentos explosivos, tá? Você menos pensou, pá, já aconteceu, né? Então, você acabou estirando, alongando demais ali aquela estrutura muscular. E aí, o que fica dessa nossa conversa é que acontece aí por movimentos bruscos, tá? Ou quando a gente faz exercícios muito intensos, né? Coloca muita força, coloca muita potência, coloca muita repetição, coloca muito, né? Tudo que é exagerado faz mal. Eu já dizia que até água em exagero faz mal. Então o exercício também precisa ser dosado, né? A gente precisa entender qual é a individualidade biológica de cada indivíduo, ok? Muito bem. Falei aí de entorses e distensões, que vão atingir onde, prof? Vão atingir as articulações e também os músculos. Principalmente, o que, gente? Fala aí pra mim, que eu tô marcando aqui agora. Alto e bom som, vamos lá? Isso, tornozelo e joelho. Perfeito. As tendinites e inflamações aí nos tendões, devido aí ao uso que é excessivo, né? Como a epicondilite lateral, ou seja, aquele cotovelo de tenista, aquele cotovelo que é projetado para fora, né? Aí então os movimentos que fazem com que haja essa projeção exagerada aí para fora. E também fraturas por estresse. E nessas fraturas por estresse, né, podem causar aí fissuras ósseas que podem ser associadas à reprodução de impacto, que são comuns aí, em especial nos corredores. Tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Maravilha, tô gostando de ver que vocês estão captando aí todas as informações. Fico muito feliz. Então, bora continuar aqui a nossa conversa. E aí eu consigo perceber algumas incidências, né, de algumas lesões. Em especial aqui a gente está falando dos membros inferiores, nós estamos falando aí das pernas, tá? Então a gente pode ter aí lesões que ocorrem nos músculos adutores. Onde fica, prof, os músculos adutores? São esses músculos que ficam na parte interna, né, da nossa coxa. Então esse músculo aí precisa também ser trabalhado, senão vai ficar flácido. A gente tem aí, por exemplo, aqui nessa setinha amarela um pouquinho mais escura, o músculo posterior de coxa, que como o nome já diz, posterior, que vem depois, né? Que fica na parte de trás da nossa coxa. Lembrando que a nossa coxa, ela é chamada de quadríceps, né? E esse quadríceps tem a junção de 4 músculos grandes, né? Compridos aí que precisam ser trabalhados, ok? Muito bem. E aí está aqui o nosso quadríceps. Então, em especial, a gente consegue ver todo esse volume, essa definição nessa parte anterior aí da nossa perna, né? Da nossa coxa. Muito bem. E eu tenho também a panturrilha. A panturrilha, de forma muito simplória, seria a batatinha da perna, né? Como a gente conhece, que é esse volume que tem aí abaixo do joelho, na parte posterior aí da nossa perna, da nossa canela. E essa panturrilha, gente, ela precisa ser muito bem estimulada, muito bem trabalhada. Por quê, Profires? Por que a nossa panturrilha, ela precisa ser trabalhada? Vocês já ouviram a expressão que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração? Ela que vai projetar e vai facilitar todo o transporte também sanguíneo? Então a gente precisa ter um cuidado especial, uma atenção especial à nossa panturrilha. Por isso que sempre quando a gente vai, por exemplo, entrar numa academia, tem lá trabalhos
de exercícios, né, com panturrilha, para fortalecer essa região, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente vê uma incidência aí de lesões esportivas, né? Conforme aí, por exemplo, esportes como ginástica, né? Atletas aí que realizam saques, que realizam arremessos, saques aí, por exemplo, no vôlei, né? Arremessos aí como no handebol, no basquetebol. Então, isso pode gerar aí muitas lesões, em especial as lesões dos membros, dos membros superiores, dos nossos braços. Enquanto que corredores, jogadores de futebol, estas pessoas vão sofrer aí de lesões nos membros inferiores. Olha só que interessante, né? Por que que tem essa distinção? Porque é justamente os grupos musculares que são exigidos nessas práticas. Então a gente consegue perceber aí essa correlação. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Agora a gente entra numa outra subtemática. Que subtemática é essa, Profires? Olha lá, prevenção de lesões no exercício. Muito bem, a gente precisa prevenir. Como que a gente faz isso? Vocês já sabem, e eu sei que vocês sabem. A gente precisa trabalhar em um aquecimento, a gente precisa alongar, a gente precisa condicionar. Nossa máquina maravilhosa chamada corpo precisa de fortalecimento, precisa de condicionamento, não é mesmo? Então, preciso me alongar, não basta só aquele espreguiçar de manhãzinha cedo, né? A gente precisa de um pouco mais, até mesmo para a gente poder relaxar um pouco mais, né, gente? Muito bem. E aí a gente vê aí, por exemplo, que para prevenir a gente precisa de um preparo físico. Então a gente precisa fortalecer os nossos grupos musculares, a gente precisa trabalhar nossa flexibilidade, precisa também trabalhar o equilíbrio do nosso corpo, senão a gente vai ficar estabanado no meio da quadra, né? Vai sair batendo na porta, né? Sem controle do próprio corpo. Não, gente, a gente precisa de condicionamento, a gente precisa de consciência corporal, a gente precisa de postura, de fortalecimento dessas estruturas. A gente precisa também, olha, utilizar equipamentos adequados, em especial nas práticas de educação física. Busquem realizar as práticas de vocês, os exercícios, dentro e fora da escola, com um calçado fechado. Principalmente um tênis leve, que dê essa facilidade de vocês se movimentarem, certo? Roupas leves, tá? A hidratação também é muito importante e trabalhar a questão da progressão. Então não adianta você entrar hoje numa academia, você começar a fazer exercício, seja ele qual for, e já querer se comparar com quem já está há mais de mês, há mais de anos, né, ali realizando aquela prática. A gente precisa de um tempo, o nosso corpo ele está sendo trabalhado. A gente precisa escutar o nosso corpo, tá? Em alguns momentos a cabeça fala faz, mas o corpo diz não, descansa, relaxa, né? Tá havendo um desconforto ali, tá tendo uma dor, então vamos reduzir, vamos parar por hoje. Amanhã a gente continua, vamos averiguar onde surgiu. Tá bom? E aí a gente começa a observar e dar importância a esses 3 pontos, que são o aquecimento, o alongamento e o condicionamento. Esses são fatores importantíssimos, tá? Então, o aquecimento, eu posso pegar uma prática de um futebol, por exemplo, e trabalhar aí pequenos picos de corrida, né? Um trotezinho, né? Numa própria corrida mesmo fazer um trotezinho. Para quê? Para trabalhar a atividade aeróbica, para aumentar a temperatura do meu corpo, para preparar o meu corpo e dizer para ele, gente, que você vai exigir um pouco mais, certo? E aí você vai trabalhar aí na sequência todos os teus exercícios, toda a tua prática, a tua modalidade. Ao final, o teu corpo precisa dar aquela desacelerada, exatamente aquela desacelerada. E aí a gente pode trabalhar os alongamentos, pode aumentar a nossa flexibilidade, pode aumentar a nossa amplitude dos movimentos, das nossas articulações, tudo bem? Maravilha, então. O que mais que a gente tem aí, Profires? E aí eu trago para vocês alguns dados importantes.
né? A gente tem aí 61,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que praticam algum tipo de esporte ou atividade física, né? A gente tem um grupo maior do sexo masculino, né, em relação ao sexo feminino, porém a gente encontra aí diversas lesões esportivas nesses grupos, como luxação, tá? Onde é um deslocamento de um osso da articulação aqui do ombro. A gente encontra aqui a bursite, também relacionada aqui uma inflamação na bursa, que fica aqui na cabeça do ombro, tá? É uma bolsa aí que age como um amortecedor nas nossas articulações. Então você vai realizar aqueles movimentos de abrir e fechar aí, de subir e erguer aí teu ombro e tá inflamado. A Prof. Iris já sofreu muito com isso, tá? Com bursite. Lombalgia, a gente vem falando aí na nossa aula, a gente falou na aula passada sobre, nessas aulas a gente tem falado sobre desvios posturais, né? Então a lombalgia entra aqui, que é uma dor na região lombar. Tem também a tendinite, né, que vai se estender aí pelo braço, levar aí até o punho, né? Inflamação ou de um ou de mais tendões. A distensão muscular, que vem aí a ser um rompimento de fibras musculares devido a um grande esforço. A gente tem também a contusão, que é uma lesão aí aguda, pontual, sem corte, tá? A gente também sofre aí algumas vezes de cãibra, né? Uma contração involuntária e dolorosa em algum músculo, que aí impossibilita você de continuar realizando ali a tua prática, né? E aí vai exigir fazer um alongamento, desacelerar, né? E é importante a gente observar tudo isso. Tem também fraturas por estresse por movimentos repetitivos, e aí podem acontecer dos mais diversos locais. Também pontuo aqui para vocês onde que os atletas, por exemplo, do futebol, eles mais se lesionam. E a gente vê aí diversos locais nesse nosso corpo, mas principalmente na região da coxa, tá? Também trago aqui as principais lesões que acometem os corredores de rua. E aí pode aparecer lesão muscular, entorse, né? Lembra do risco aí de torcer o tornozelo aí? Pois é. Fascite plantar, síndrome paralelofemoral, tendinopatia patelar, fraturas por estresse. Então vai havendo pequenos impactos, pequenos movimentos ali em cima dessa estrutura óssea da nossa canela, pode causar aí também. E vai surgindo diversas lesões aí. Como que eu faço então, né, para recuperar essas estruturas, Prof. Iris? Será que é só parar de uma vez e pronto? Só colocar gelo? Vamos ver. A gente precisa recorrer a primeiros socorros. E aí a gente vai precisar aplicar gelo, compressão e elevação para reduzir esse inchaço do local. A gente vai precisar fazer fisioterapia, então tem exercícios específicos, repetições determinadas, massagens, terapias, né, para poder restaurar e também prevenir aí essas recorrências. E também retornar gradativamente aí às tuas atividades, tá? Respeita o teu corpo. Muito bem. Olha só a distensão muscular. A gente pode aí fazer um tratamento inicial com gelo, né? De 20 a 30 minutos no local e, por indicação médica, aí, tomar um anti-inflamatório não mais do que 2 ou 3 dias. Quando eu falo aí de lesão por esforço repetitivo, e a gente falou sobre LER, sobre DOT, né, as tendinites, as bursites, né, a resposta adequada é reduzir aí ou interromper esse horário da atividade, fazer fisioterapia, reavaliação, né, então está observando isso aí também. Quando eu falo agora de urgências cardíacas e fraturas e lesões esportivas, o que eu vou observar, Prof. Iris? Olha lá. Eu posso observar que pode surgir aí uma parada cardíaca e para isso é preciso agir de forma rápida com RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, né, para restaurar aí a circulação do indivíduo.
já com os profissionais aí da saúde, fazer a desfibrilação, tá? Para reverter aí casos de arritmias cardíacas, que possivelmente venham a ser fatais, tá? Muito bem, e claro, a gente tem que ter a chamada de emergência aí. Então tem que ter sempre um número de contato médico aí e levar ao hospital, gente, não tem para onde correr, né? Coração é coração. Quando eu vou fazer a massagem cardíaca aqui, gente, no peito de um indivíduo, eu vou fazer aí 30 compressões torácicas a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto, seguida por 2 respirações. Essas respirações vão durar cerca de 1 segundo, tá? E aí eu vou empurrar aqui em cima do peito, vou estender aí meus braços e vou empurrar em cima do externo. O externo é essa estrutura óssea que fica no meio do nosso peito. A gente vai empurrar de 5 a 6 centímetros para baixo, né? E vai retornar aí nesse intervalo e nessas repetições aí que eu falei para vocês, tá? Em cima desse tórax, até que a pessoa volte ou até chegar à emergência. A gente precisa aplicar essa prática, ter essa conscientização, tá? E aí a gente pode se utilizar do protocolo Price. O que é o Price? Esse nome aí em inglês, né? Eles são as letras iniciais aí do que a gente poderia dizer que trata-se da proteção, do repouso, do gelo, da compressão e da elevação aí desse membro afetado. Tudo bem? Maravilha, gente. Estamos chegando no final, hein? Como que eu vou aplicar isso aí? Então, por exemplo, numa corrida, o que eu vou observar? Uma corrida pode acontecer aí tendinites, entoses, fraturas por estresse. Como que eu vou prevenir? Eu vou precisar, né, para melhorar essa minha, como chamo, gente? Às vezes foge a palavra, né? Essa minha disposição na corrida, eu preciso estar trabalhando aí o fortalecimento muscular, o uso adequado do calçado e observar a progressão gradual. Assim como também tem que observar na prática esportiva do futebol, do levantamento também, que estão passíveis aí de acontecer essas lesões. E aí eu vou usar a técnica correta. Tudo bem? Maravilha, então. No caso de fraturas e lesões esportivas, a gente vai imobilizar, vai elevar o membro, vai fazer a compressão e vai ter a aplicação do gelo, tá? Para aliviar essa dor e para controlar aí a inflamação desse local. No caso da fratura, né, eu vou aí imobilizá-la, ok? Muito bem. Agora chegamos no nosso momento exercite-se mais e mais, só que ele é aquele momento mais ampliado da nossa aula de hoje. Após esse momento eu paro aqui e vocês vão executar aí na sequência, que é o nosso momento interativo, exatamente. Então você tem aí os últimos minutos para realizar aí essa prática. Dentro desse contexto do que a gente conversou agora, o que a Profires vai querer que vocês produzam aí? Podem fazer em duplas, trios, sozinho, como achar melhor. Vocês vão elaborar um mapa mental ilustrado, tá? Então eu quero bem ilustrado, bem bonito, com todas as situações de emergências que vocês viram aqui na nossa aula, né? E quais as aplicações práticas, vem aqui comigo, e quais as aplicações práticas que a gente pode realizar aí nessas situações, tá bom? Então faz bem bonito, bem legal. Registra e manda para mim. Agora vai lá e faz. Tchau, tchau!